Fala galera, tudo bem com você? Professor Ítalo Vetor na área. Nós vamos fazer aqui do projeto Seduc-Ação essa aulinha para o pessoal da terceira série de magnetismo. Que ano difícil, né, gente? Mas nós chegamos até aqui e vamos concluir para você poder mandar bem no Enem e alcançar os seus objetivos aí, tá bom? Vamos lá? Então, olha só, eu gostaria de deixar essa frase aqui para vocês. A maior dádiva para o estudante é o saber adquirido. Nenhum outro dom faria valer a pena tanto esforço e dedicação. Parabéns para você que se esforçou, e mesmo com essa dificuldade imensa estar aqui assistindo essa aula, eu tenho certeza que você vai conseguir sim alcançar os seus objetivos e torço para isso, tá bom? Olha só, nós estamos falando de magnetismo e nós bem sabemos que o magnetismo está presente no nosso dia a dia, né? Muitas vezes sem a gente perceber, né? Como, por exemplo, na bússola, na campainha elétrica, nos motores, no HD do computador. Eu, por exemplo, estou gravando aqui, né, nesse um computador, então passo nesse HD. Nas ondas eletromagnéticas, né, no Wi-Fi, por exemplo, para mandar essa aula para o servidor, né? Nas usinas criam não, né, que transformam energia elétrica, energia mecânica, energia elétrica, energia térmica, energia elétrica para abastecer a luz, né, o computador e por aí vai. Os transformadores, microfones, cartões magnéticos, acelerador de partícula, trem-bala, muitas coisas, né? Só rapidamente relembrando que a gente define a unidade fundamental aqui do magnetismo como sendo um ímã, que é aquele que tem a propriedade de atrair os objetos de ferro, né? E aí você tem os ímãs naturais e os ímãs artificiais. Esse fato foi observado pela primeira vez com um minério de ferro chamado magnetita, que ele foi descoberto pelos gregos na região ali da Turquia da Magnésia, daí esse nome magnetita. Então, aí está um exemplo para você, né? Um ímã natural e um ímã artificial, o eletroímã, né? Que a gente produz esse ímã aí, tá bom? Os ímãs, eles têm polos, né? Polo norte e polo sul. Polo justamente por quê? Porque a intensidade do campo magnético que ele gera, né? Que ele produz, é bem mais intensa que nos polos, né? E as linhas de campo magnético, vamos lembrar, partem do norte e vão para o sul, né? Na parte externa do ímã. Beleza? Da parte interna de sul para norte. Então, como o professor George Fontinelli estava falando com vocês sobre campo magnético gerado, né, em condutores, então vamos relembrar aqui a experiência de Ørsted. Ele percebeu em 1820 que um fio percorrido por uma corrente elétrica, colocado nas proximidades de uma bússola, provocava um desvio na agulha. Tipo assim, olha só, estava aqui a bússola de boa, na moral. Quando a chave estava aberta, ou seja, não tinha corrente, não acontecia nada. Mas quando passou uma corrente elétrica, essa bússola mexeu. Ele falou assim: o que é isso? O que está acontecendo? Meu Deus! E quando ele desligou, voltou ao normal. Ele falou: Santa Periquita Batman, o que aconteceu, né? Então ele comprovou a relação que existe entre a eletricidade e o magnetismo. Professor, que doido! Aí, olha só, a vista 3D, olha que legal. Essa figura aqui eu tirei do livro do Newton Eloy Walter, tá? Dando as referências aqui, não coloquei, mas foi de lá. Então, ó, quando a corrente estava zero, você não tinha nada, né? Não mexia a bússola. Mas quando passa a corrente, vai haver uma interação do campo magnético terrestre, né, da Terra, com o campo magnético que o fio, né, que o condutor gera. Por quê? A passagem de corrente elétrica gera no seu entorno um campo magnético. Ah, professor, aí interagiu, por isso que ela defletiu? É, por isso que ficou assim, né? Isso mesmo. Que doido. E aí, olha só, quando você tem, então, se a gente sabe que existe, né, a corrente elétrica, vai existir campo magnético, então tem como a gente calcular a intensidade desse campo. Ah, é, professor? É. Então, nas imediações aqui, ó, na área próxima desse condutor, a gente consegue calcular a intensidade do campo magnético. E aí, gente, o módulo, né, o valor vai ser dado por uma lei chamada Lei de Ampère. Lembra da lei de Coulomb, que era para calcular a força entre duas cargas? Ah, não. Então, mas essa aqui chama Lei de Ampère, tá? E olha só, o B, que é a intensidade do campo magnético, é μI sobre 2πd. Professor, que tanto de letra, tá parecendo grego, eu quero estudar física, meu filho. Então, eu vou te explicar o que significa cada uma dessas coisas. Olha só, o B quer dizer vetor indução magnética ou campo magnético. Só que é mais chique falar vetor indução magnética, tá?
Então, o campo magnético, cuja unidade é Tesla, em homenagem a Nikola Tesla. A permeabilidade magnética é do meio. Cada meio vai ter a sua. E no vácuo vale 4π vezes 10 a menos 7. Né? A unidade no sistema internacional é Tesla vezes metro sobre ampere. I é a corrente elétrica no condutor e D é a distância. Bom, a direção é tangente à linha de indução e o sentido é dado pela regra da mão direita. Professor, que regra é essa? Você vai pegar a sua mão direita, tá vendo no vídeo? Ó, e aí você vai pegar esse carinha aqui, ó, é a corrente e os demais dedos vão ser o campo magnético. Saca só. Então, olha só, se a corrente está subindo, você vai contornando o condutor aí, ó, nessa região. Você vai ter um sentido que, professor, um sentido meio que anti-horário, né? Aqui. Que massa, olha. Ó, as linhas, né, professor? E aí, o vetor indução, ele é sempre tangenciando as linhas de indução. Sempre tangente? É fácil demais. Gente, então olha só, se a corrente está subindo, você vai ter uma corrente, né, para cima, o sentido do vetor indução magnética é anti-horário. Se a corrente está descendo, o sentido é horário. Professor, que massa! E aí, olha só para ficar mais claro. Você tem aqui, ó, uma visão em perspectiva, visão em 2D, né? Que normalmente aparece no exercício. Tá vendo que está entrando na face do papel? Surtou? Então, o xizinho quer dizer entrando na face do papel. E bolinha? Bolinha quer dizer saindo, ó, igual o vermelhinho. Aí, professor, não tô entendendo é nada. Não, olha só te falar. O modo, como é que você vai calcular o valor? É B, que é igual a mi, I sobre 2πd. A forma lá de trás. Tá, beleza. Tá. E direção, a direção é sempre tangenciando. E o sentido? O sentido, irmãos, é esse aqui, ó. Professor, da regra da mão direita, né? Se a corrente está subindo, ó, faz assim, né? Se eu fizer na tela do meu aqui que você está assistindo, ó, faz a corrente subindo. Você vai ver e faz assim, ó, subindo e tchan, tchan, entrando. Então, tá tangenciando. Professor, mas faz os annotations aí, professor. Você tem recurso. Me ajuda. Então, olha só, tá vendo, ó? Tangenciando, ó. Agora que eu tô entendendo. Entendi. Então, esse carinha aqui, professor, tá tangenciando assim? Ah, esse também? Tá, olha lá, ó, o vetor tangenciando. Entendi. Então, mas faz um exemplo aí, professor, que aí fica melhor, né? Então, vamos fazer. Olha só. Aqui, esse exemplo da FUVEST 2017. Antes desse exemplo, olha só, ó, a corrente subindo ao campo tangenciando, ó. Então, olha só, exemplo 2017 fala o seguinte, da FUVEST. Acho que é difícil, FUVEST é difícil, mas é do difícil que a gente aprende. Então, vamos lá. Ó, as figuras representam 4 arranjos, né, de fios longos, retilíneos paralelos e percorridos por corrente de mesma intensidade. Então, o mesmo valor da corrente. Os fios estão orientados perpendicularmente ao plano dessa página e dispostos segundo os vértices do quadrado. A única diferença entre os arranjos está no sentido das correntes. Os fios são percorridos por correntes que entram, que é xizinho, ou saem, bolinha, igual eu ensinei há pouco, né? Do plano da página. O campo magnético total é nulo no centro do quadrado apenas em. Professor, entendi errado. Então, olha essa resolução didática aí, ó. Joga uma água na cara e presta atenção aqui. Ele quer saber o campo magnético nulo, né? Ou seja, o centro do quadrado aí, né? Então, eu coloquei os pontos aí que vai representar o centro. O último ficou meio deslocado aí, mas finge que é o centro. Então, olha só, primeiro cara, tá entrando essa corrente, sim ou sim? Ué, X tá entrando. Então, ó, pega a sua mãozinha direita, vai na página e faz assim, ó, entrando. Faz desse jeito que eu tô fazendo. Professor, mas é muito difícil. Então, eu vou mostrar uma animação para você, ó. Você vai fazer desse jeitinho, ó. Mas tecnológica, hein, teacher? Pois é, mas é assim. Então, o vetor campo magnético está tangenciando. Professor, mas e por que está tangenciando nesse ponto? Porque eu quero saber nesse ponto. Se eu tivesse em outros pontos aqui, ó, você vai ver que está tangenciando também, ó, nesse ponto, nesse outro ponto. Entendi. Entendi, ó. Entendi. Então tá bom. Então, esse primeiro foi. E agora? Vamos fazer para o segundo. Nossa, professor Fiveste queria isso? Queria. Ó, põe o dedinho de novo aí, a mão, né? Entrando. Ó, corrente está entrando e o vetor vai estar tangenciando nesse ponto. Tá. Terceiro. Professor, deixa eu ver se eu aprendi agora. Ó, tá saindo, né?
Então, se está saindo, vai estar um negócio... Esse roxinho aí? É. Aí tem alguém que fala assim, professor, não entendi não. Aí eu vou fazer o último, olha só. Tá saindo agora, ó. É porque a mão aí, a animação não levando, mas a corrente tá vindo, ó, para sua direção. Ó. Ah, então tangenciou, ó, o outro roxinho lá, né? Entendi, professor. Os roxinhos do lado da direita aqui, né? E os azulzinhos do lado da esquerda, isso. Se eu somar esses vetores, você vai ver que vai dar um vetor resultante para baixo. Então, é nulo? Não, professor. Então, as opções que tem aqui, ó, a letra A e a letra C já não é, né? Mas, por conta do tempo, para a gente não enrolar a aula, eu já peguei uma animação pronta que você vai ver. Olha só, BA mais BD deu assim, né? BC mais BB deu assim, então não deu nulo. Esse aqui, ó, as arrumações 2 e 3 deram, porque olha só, o A gerou aqui, ó, se você fizer a regra da mão direita, igual eu te ensinei, né? Tá saindo, então, vai dar um vetorzinho aqui assim, ó, saindo e tangenciando, tchururu. Ó, esse segundo tá entrando, entrou, faz a regrinha na mão direita, tangenciou, dá assim, ó, BB e deu para cá, pessoal. BB. Ah. O C tá saindo, ó, se tá saindo, faça a regra da mão direita, aqui, professor, ó. E o Czinho aqui, professor, tá entrando, faço aqui, professor. Então, eu vou ver que como as correntes são iguais, vai se anular. Por isso que esse carinha aqui, ó, e esse, né? Então, a resposta, que é as arrumações 2 e 3, vão se anular. A resposta correta, letra D de doido. Ai, professor, difícil, né? Eu sei que essa aula não é muito fácil para dar ela em videoaula. Mas, volta o vídeo e qualquer dúvida pode contar comigo. Tá aí as minhas redes sociais, da do Goiás Bem do Enem. Se tiver dúvida, só falar e entrando em contato comigo, que é um prazer poder ajudar e contribuir vocês, tá bom? Ó, muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença. Até a próxima. O Governo de Goiás agradece a sua atenção e bons estudos. E aé.